Irmãos, eu pretendo ter o cuidado de me controlar com o tempo, porque nós vamos ler um dos capítulos maiores de Gálatas. Talvez o segundo maior capítulo de Gálatas seja esse, né? E aí a gente precisa tomar o cuidado e ter a responsabilidade de não deixar de falar nada daquilo que Deus colocou no nosso coração, ou aquilo que está no texto, que é realmente pertinente, que realmente é importante, e que realmente tenha algo aplicável à nossa vida, no sentido do conhecimento, mas também no sentido de transformação. Apesar de ser um capítulo grande, ele é praticamente a continuação da pregação do primeiro capítulo que eu fiz. Paulo ainda está com o mesmo sentimento, Paulo está emocionado com os Gálatas. Paulo está no capítulo 3, talvez o capítulo 3 seja o ponto principal da defesa da liberdade cristã. Talvez o capítulo 3 seja o lugar onde a gente poderia chamar de o ápice do texto, né? Onde Paulo resolve então invocar aqui com sentimento, mas com uma inteligência muito profunda e uma exegese muito bonita do que é realmente a promessa e do que é realmente a lei. Se você não sabe exatamente o que é a promessa de Deus para que você pudesse ser salvo e o que é a lei, Gálatas 3 nos ajuda a entender isso. Eu prometo que eu não vou tentar explicar todas essas coisas, não é minha intenção, nem é o meu foco. A minha intenção, na verdade, é pregar aquilo que Deus colocou no meu coração, então eu vou continuar, ainda no mesmo espírito da primeira pregação, tentando nos exortar, e nos exortar em amor, nos exortar em entendimento, nos exortar em sabedoria, em graça, nos exortar a percebermos a suficiência de Cristo, a necessidade que nós temos de centralizar Jesus no nosso meio e em nossos corações. Então eu vou não ler todo o texto dessa vez, não vou pedir para que você leia o texto comigo, porque, como eu disse, ele é um texto muito grande, então a gente vai hoje tentar trabalhar com algumas seções do texto. E aí, se eu pelo menos não conseguir tratar todas, eu pelo menos consigo tratar o cerne do texto, a parte principal do texto. O que Paulo queria que os cristãos no mundo e que servem a Jesus entendessem. O que Paulo queria que essa igreja amada que estava decepcionando ele tanto, que estava deixando ele tão triste, tão irritado, tão chateado, entendesse. Vocês vão perceber que quando alguém está extremamente chateado, magoado, ou quando ele está emotivamente exortando alguém, ele se coloca a usar palavras às vezes que não é que ele não quer, é que talvez revele um pouco do quanto o coração está decepcionado. E aí, para os irmãos entenderem, nós vamos ler a primeira parte, só para você introduzir-se ao texto, que diz assim, o versículo 1 do capítulo 3. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Amém? Pai eterno, obrigado, Deus, por sua misericórdia. Obrigado, Pai querido, pelo seu favor. Obrigado, Senhor Deus, porque como orou teu filho, o Senhor está sempre com suas mãos estendidas, ó Pai. E mesmo, Pai, que nós não mereçamos, mesmo que nós talvez estejamos nos comportando de uma maneira que não te agrada, o Senhor ainda permanece com suas mãos estendidas, porque os seus braços não estão, Senhor Deus, mirrados, sua mão não está travada, os seus ouvidos não estão ensurdecidos, o Senhor continua atento à oração do teu povo, mas as suas mãos continuam prontamente estendidas para socorrer, cuidar e ajudar o teu povo. Senhor, e o texto da palavra nos ajuda a entender isso. Por isso eu te peço, Pai, abre os nossos entendimentos, fala aos nossos corações, Senhor. Fala, Senhor, para que nós sejamos edificados nesse lugar, que nós sejamos enriquecidos, ó Pai, com a santa exortação da palavra.
em nome de Jesus, que esta bênção, Senhor Deus, que o apóstolo Paulo ministrou aos Gálatas, ela alcance a igreja aqui o presente hoje. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Que ela alcance também os irmãos que nos acompanham pela internet, né? Que estão conosco. Cada casa, cada lar, cada pessoa seja ricamente abençoado. Como eu disse, irmãos, Paulo vai fazer na sua primeira sessão um apelo à experiência pessoal dos Gálatas. Essa primeira sessão ele vai falar algumas coisas sobre os Gálatas já terem experimentado alguma coisa com Jesus. E qual é a primeira coisa que os Gálatas tiveram de experiência com Jesus? É que aos Gálatas foi apresentado o Cristo crucificado, assim como a mim e a você. Um Cristo que morreu, que a sua declaração de amor, ela foi cravada, como no vídeo que eu postei hoje, não em um avião com uma bandeira dizendo eu te amo, nem um helicóptero jogando flores, ou em corações enviados ao seu escritório, ou em buquês de flores, tentando conquistar seu coração. Essa declaração, ela foi cravada na cruz do Calvário, e ela foi pintada com o sangue do Cordeiro. O apaixonado da sua alma, aquele que ama a sua alma, ele morreu para mostrar esse amor. Romanos 5 vai dizer que ninguém tem um amor igual a esse, de dar a vida pelos seus amigos. Essa é a expressão máxima do amor. Essa é a expressão poderosa do amor, mas se ela ficasse apenas na ideia da cruz, seria ainda assim limitado. Porque ele vai dizer que ela também se estende à ressurreição. Cristo nos ama de tal maneira que ele morre para nos salvar, ele morre para declarar o amor por nós, mas seria apenas um herói que dá a vida para salvar a sua amada, mas que deixa ela sozinha no mundo. Jesus é tão maravilhoso em amor por nós, que ele vence a morte, e ele diz para a morte, ó morte, onde estão os seus aguilhões? E ele volta para a sua amada, porque ele não deixa a igreja dele sozinha. Ele não deixa você sozinho. Jesus não te ama só até a cruz. O que é maravilhoso na declaração de amor da pregação do Evangelho do Cristo crucificado, é que ele transcende a cruz. Ele vem à ressurreição. E essa ressurreição, ela é representação de que ele te ama tanto, que ele volta a ter vida para poder continuar te amando. Isso é maravilhoso. Mas o apóstolo Paulo, como eu disse, ainda em sua emoção, ainda um pouco movido pela sua chateação, pela sua decepção com os Gálatas, porque, como eu disse na pregação anterior, não fazia muitos anos que ele havia fundado essa igreja, mas rapidamente ela resolve dar ouvido a conversas externas, de pessoas que chegam, se dizem cristãos, e que se introduzem no meio deles, e começam agora a ensinar coisas da lei, dizendo que as pessoas não serão salvas só pelo sacrifício de Cristo no Calvário, mas que precisarão também de alguns artefatos que a lei, ou algumas regras que a lei ainda colocava sobre eles, como o assunto maior aqui de Gálatas, pelo jeito, era a questão da circuncisão. Mas não só isso, eles introduziram aos Gálatas outras coisas, o sábado, as festas das luas, e eles achavam que um cristão só era cristão salvo se ele tivesse Jesus, e também mais essas coisas que os judaizantes apresentavam. Isso eu falei na primeira pregação e eu não quero ser repetitivo. Mas o que Paulo vai fazer agora, no ápice dessa carta, é dar um brado de raiva, de ira, de chateação, e talvez numa tentativa afetiva de chamar a atenção dessas pessoas que ele ama ardentemente. Ele diz, ó insensato Gálatas. A expressão insensatos não é uma ideia de alguém incapaz de pensar, ou de alguém com uma deficiência intelectual que não conseguiu compreender o que foi ensinado. Não, é de alguém que está, de alguma maneira, seduzido, fascinado, tão iludido por alguma coisa que foi dita a ele, que ele não consegue mais usar aquilo que ele aprendeu para poder fazer uma avaliação do que está sendo dito. E aí o que ele faz? Ele se torna um tolo,
um insensato, um imprudente. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que eles são burros, nem têm capacidade de pensar. Paulo está dizendo, como vocês conseguem ser tão insensatos? Como vocês conseguem ser tão tolos? É lógico que ele não está falando nesse tom, irmãos. Eu já disse isso lá atrás. Paulo não está falando com essa voz que eu estou falando. Paulo está falando com um pouco mais de veemência. E ele vai dizer assim, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Você sabe disso. Porque naturalmente nós sabemos que uma pessoa seduzida, ela faz coisas que ela tem por princípio não fazer. Uma pessoa fascinada, uma pessoa apaixonada, completamente embebedecida por paixão, por emoção, por vontade e desejo, o que ela faz? Ela perde a capacidade de pensar. Ela se torna tola e ela começa a fazer conclusões baseado no sentimento. E essas são as preocupações que o apóstolo Paulo tem com essa igreja. Paulo não está falando de uma pessoa, isso aqui não é um jovem, um adolescente que seria compreensível se perder nas emoções do coração. Paulo está indignado porque ele está falando a uma igreja inteira. A todo um povo que agora está olhando para o homem que, querendo ou não, foi um do seu fundador, aquele que chegou lá e pregou o evangelho para eles, e está descartando aquilo, para poder dar ouvido a alguém que chegou sorrateiramente, como ele diz no capítulo 1 e no capítulo 2, de uma forma similar à cobra, né, que seduz a Eva, e vai devagarzinho e aparece com uma conversa leviana, sedutora, fascinante, porque, irmãos, a religião, ela é fascinante. A religião, ela é encantadora. A religiosidade, ela é sedutora. O nosso coração, como diz Calvino, ele é uma fábrica de ídolos, e nós temos uma tendência em nós em nos apaixonarmos por ídolos. Ídolos são pessoas, ou coisas, ou seres, ou criaturas, que nós temos uma questão que facilmente nós nos tornamos seduzidos por ela. A sedução que a religião causa, ela é muito forte. Como nós estamos falando de que eles estavam sendo seduzidos por cristãos judaizantes, irmãos, nada mais forte na sedução religiosa que a sedução da religião judaica. Que para tudo tinha uma coisa. Para sair de casa tem a mezuzá. Para mudar o ano tem uma festa. As luas novas, as colheitas, em todos os ritos eles têm um processo religioso. E quando a pessoa ela é acostumada a viver debaixo de religião, ela se sente vazia quando não faz. Tem gente, por exemplo, que é dizimista na igreja, porque se ele não dá dízimo na igreja, ele se sente falho, infiel, devendo Deus. E essa não deveria ser a razão pelo qual nós dizimamos a igreja. Essa não deveria ser a razão pelo qual nós ofertamos. As pessoas, às vezes, eu até me preocupo, não sei porque a gente não costuma, nosso ministério não tem esse costume, eu também não tenho esse costume como pastor, de ficar verificando a fidelidade ou o costume das pessoas serem dizimistas ou não na igreja. Mas o que me preocupa, às vezes, é que alguém possa se colocar no coração em dar algum dinheiro para dizer assim, não é porque, sabe, é porque eu preciso dar, porque, né, Deus me dá e aí eu preciso dar, porque o pastor prega. Irmãos, o que Deus espera de nós é com liberdade de coração, a gente faça o que Ele nos ensina, que é nem por força, nem por violência, mas que Deus se agrada de quem dá com alegria. A oferta e o dízimo é produto da gratidão que promove dentro de nós alegria. E não porque é uma religião, não porque se eu não der o dízimo eu não vou para o céu, não porque se eu não der dinheiro na igreja eu não sou parte do corpo, não porque se eu não entregar dinheiro na igreja o pastor vai achar que eu não sou alguém fiel à igreja, ou porque, irmãos, nada disso
Tanto que nós nem pegamos o nome, como antigamente se fazia, de quem era compromissado. Nós não estamos interessados em saber se você dá ou não dá. Nós estamos interessados em que você ame o Senhor e seja grato a Ele. E que isso se revele também na sua vida generosa financeira. E que isso seja feito de todo o seu coração. Não pela pregação, nem pela ministração dos diáconos e presbíteros aqui na frente, ou dos pastores, mas porque o seu coração compreendeu isso e creu nisso. A gratidão te move à generosidade. Você é grato pelo que tem. E como você transborda do que recebe de Deus, você também divide com Ele aquilo que você tem, para glorificá-lo naquilo que Ele te deu. Isso é maravilhoso em termos ofertantes. Mas vamos lá, para a gente continuar, o apóstolo não está triste só, porque a igreja de Gálatas está seduzida por uma conversinha de um grande número de pessoas que tentavam fazer com que eles fossem seduzidos. O apóstolo está, como eu disse, o que mais chateia o apóstolo Paulo é o fato de que aquela igreja tenha experimentado, tenha vivido, tenha conhecido, tenha tido experiência, irmãos. A primeira sessão, ela é Paulo tenta invocar aqui a ideia de que houve uma experiência. Irmãos, o que mais nos entristece é que quando a gente fala de uma coisa que Deus pode fazer, e aí você fala assim, amém, eu creio. Aí daqui a pouco você não teve experiência nenhuma e você vive diferente daquilo porque você apenas teve um conhecimento teórico. Mas se tem uma coisa que nos entristece como pastor, e eu vejo várias vezes isso na caminhada ministerial, é conhecer pessoas que tiveram a experiência, experimentaram, irmãos, de coisas eternas, comeram do maná, participaram da mesa, tiveram experiências, mas irmãos, maravilhosas com Deus, experiências de cura, de libertação, de transformação, e daqui a pouco elas facilmente se comportam totalmente contrário àquilo que Deus chamou elas para viver. Isso nos deixa triste. Nós temos experiências de pregar para a pessoa, de buscar pessoas, e as pessoas voltarem para aquele antigo mundo que elas viviam. Por quê? Porque elas estão seduzidas. Paulo vai dizer assim do 4 ao 5, olha que interessante. Porque, veja, uma pessoa seduzida e apaixonada, irmãos, a pessoa, ela ignora a experiência. Ela se torna insensível à razão. Ela não é ignorante. Ela se torna cauterizada. E o que é uma pessoa cauterizada? É uma pessoa que perde os sentidos para perceber os perigos ou as consequências dos próprios atos e as dores que ela sofreu. A memória dela, como é seletiva por causa da sedução, ela faz uma ruptura com as memórias. É como se não existisse para ela. Paulo vai dizer assim, olha, no versículo 4 e 5. Será em vão que tenha padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, é o que opera maravilha entre vós, e faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Paulo faz essa pergunta. Paulo está dizendo assim, será o que você passou não foi suficiente? Será que a igreja de Gálatas, irmãos, vocês foram perseguidos por servir Jesus? Pessoas começaram a odiar vocês. Essa igreja tinha pessoas aqui que brigaram com os pais para ser crente. Deixaram a família, abandonaram o Império Romano, lutaram contra todo o sistema para ser cristão, para crer só em Jesus, abandonaram a crença em todos os outros deuses, mas de repente, será que não foi suficiente o que eles padeceram, irmãos? A dor não foi uma escola que pudesse talvez formar neles sabedoria suficiente para eles aprenderem na vida? Não, esse povo não é assim. Esse povo não aprende. Paulo vai dizer assim, será que foi em vão que tenha padecido tanto? Foi em vão. Foi em vão. A gente não sabe historicamente por quanto tempo a igreja de Gálatas permaneceu, mas a gente sabe que ela deixou de existir. Foi em vão.
A prova de que foi em vão é que o povo de Gálatas sucumbiu. Infelizmente, a igreja terminou. E porque terminou, ele vai dizer: aquele, pois, que vos dá o Espírito que opera maravilha entre vós, faz como? Pela obra da lei ou pela fé? Irmãos, a gente precisa entender isso, porque a religião, ela vai tentar ensinar a gente que nós somos melhores pelo que nós fazemos. Isso é perigoso, porque muitas vezes, até aqui na igreja, a gente pode achar que somos algo melhor que alguém, ou temos algo a mais que alguém, pelo que fazemos. Por exemplo, o pastor é melhor que os irmãos, porque ele prega, ele é o pastor não é nada. Em nada eu tenho alguma qualidade ou superioridade sobre vocês, senão mais convite a padecer e maior responsabilidade. Se há em mim alguma responsabilidade, ela é para que eu seja menor que vocês, e lutando todos os dias para ser menor que vocês, e não maior. Porque o exemplo de Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, foi: aquele que quiser ser grande, seja servo. A escola é contrária. Então, se um pastor quiser ser um pastor relevante na sua própria igreja, ele precisa ser visto nos piores serviços da igreja. Se você puder fotografá-lo, fazendo as coisas mais simples da igreja, se você encontrá-lo disposto a abraçar os problemas mais sutis, mais hediondos, mais fracos, mais pequenos, mais simples, esse pastor merece a nossa reverência. Mas se ele não fizer isso, se ele só quiser lugar no púlpito, se ele só quiser momento de fala, se ele só quiser ocupar as cadeiras de ensino, se ele só quiser ocupar a cadeira da pregação, se ele só quiser ocupar a cadeira da ideia prioritária da igreja, ele é apenas um ego tentando ocupar o lugar de pastor. Ele não é um pastor. Porque nós aprendemos em Filipenses que mesmo Jesus, sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes anulou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Veja se isso não é o maior exemplo que nós temos. Paulo faz um convite a essas pessoas. Prestem atenção. Irmãos, vocês não foram alcançados pela obra da graça, da lei. Vocês foram alcançados pela obra da fé. Não foi a lei que salvou vocês. A lei não pode nada por vocês. Um sábado que você guarda não acrescenta em bênção em nada na sua vida. Em nada você é mais rico se guardar o sábado, ou se não comer porco, ou se você tiver alguma outra coisa. Era isso que Paulo estava falando. Pastor, por que você está falando desses nomes? Porque essas coisas pertencem aos judaizantes. Em nada, se você não considerar o calendário gregoriano, só considerar o calendário judaico, em nada isso te torna melhor. O que te torna melhor é crer num Deus de Abraão. Paulo vai agora apresentar na sua segunda sessão o testemunho de Abraão. E qual é o testemunho de Abraão, irmãos? É um testemunho da aliança que Deus fez com ele. E a prova de que a aliança é maior do que a lei, porque a aliança ela é superior à lei. A graça, ela antecede a lei. Quando Abraão creu, irmãos, e isso foi imputado por justiça a ele, e nós podemos ver isso aqui nesse texto, quer ver, o versículo 6, vai dizer assim: e porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu... Não, estou no 4, perdão. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Por que ele vai falar sobre isso nessa sessão? Porque ele vai invocar de maneira exegética a ideia de que a graça e a aliança de Deus, ela antecede as leis. Quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, vem aqui, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele já fazia uma promessa que estendia aos gentios.
Ele não estava pensando em colocar o nome dele em uma instituição, em uma igreja, em uma nação, em um tipo de povo, em alguma etnia. Não, Deus não é conhecido por nenhuma dessas coisas. Deus é conhecido pelo compromisso que ele tem com Abraão, porque quando nós lemos em Êxodo, ele vai dizer assim: como que ele quer ser conhecido? Assim serei conhecido entre os homens e em toda a terra, como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que ele está fazendo aqui, invocando a cultura judaica? De maneira nenhuma. O que ele está fazendo aqui é invocando a aliança que ele tem com o homem que ele chamou. E como ele é um Deus de aliança, ele não quebra alianças, porque ainda que você seja infiel, ele permanece fiel. Nós aprendemos no curso de casados aqui, que a aliança é uma coisa maravilhosa, porque a aliança não é algo que diz respeito a um compromisso bipartido, não. A aliança é algo que eu tenho com você. E é independente do que você faz. A aliança que a fé ensina é essa aliança, de que mesmo que o povo e o mundo inteiro tenha se corrompido, mesmo que o mundo inteiro tenha se desviado, e todos se extraviaram e deixaram de conhecer o Senhor, ainda assim Deus continua amando cada ser humano e querendo alcançar cada vida, porque Ele tem prazer em um pecador que se arrepende. A Bíblia vai dizer que a festa no céu, irmãos, sabe? Na minha família, a festa uma vez no ano. Não, tem mais festas, a gente gosta de festas. Mas o nosso encontro é uma festa anual. E a gente se sente maravilhado. A gente se sente quebrantado. Ontem foi noite de olhos inchados na minha família. Tristezas? Não, gratidão. Alegria. Porque nós temos uma aliança em família e queremos mantê-la. E isso não diz respeito ao que acontece externamente. Diz respeito ao compromisso que nós temos. Deus está olhando para o povo e dizendo: eu tenho uma aliança com vocês, porque eu fiz uma aliança com Abraão. Pastor, o que é a lei então? De que vale a lei? Por que que Deus então coloca tantas leis para o povo? E por que que Deus levanta Moisés e coloca as leis? Aí o apóstolo Paulo vai começar uma nova sessão. Ele vai começar a falar sobre o propósito transitório da lei, ou seja, a lei ela era por um período transitório. A lei ela servia de professor. A lei ela era, como diz no texto, ela era um aio, né? Ou seja, a ideia de um professor que ensina. A lei ela tinha duas funções. Ela era advertiva, ou seja, sabe quando você está viajando e você passa por uma placa, está escrito assim: limite na rodovia 80 por hora. O que aquele cara está falando para você que deixou aquela placa lá? Ele está tentando dizer para você que acima daquela velocidade é perigoso transitar naquela pista. Mas quando você vai para uma rodovia melhor, que o asfalto é melhor, que as condições são melhores, você vai encontrar talvez uma outra informação dizendo assim: limite de 120 km por hora. O que ele tentou dizer para você? É que naquela pista é perigoso você tentar andar mais do que aquilo. Então, eles pensaram, estudaram e chegaram à conclusão que se os carros andarem até 120, é razoável, não tem tanto problema. Dá para caminhar bem, com uma margem de segurança suficiente para você sobreviver, caso você sofra algum tipo de acidente. Mas o que exceder disso é perigoso. A lei, ela sempre foi apresentada como sinais, placas, para que a gente pudesse atentar para isso. Mas a lei também, ela é uma questão jurídica. Ela também é punitiva. Ela apresentou para o povo de Israel como uma ideia punitiva, ou seja, olha, se você passar de 120 numa estrada que é 120, há uma punição para você. Por quê? Acima de 120 é pecado, e porque é pecado, você vai tomar uma multa. A ideia era essa. Como é que Deus, em sua infinita inteligência e sabedoria,
conseguiu administrar isso? Porque quando nós lemos assim, parece que está bagunçado, pastor. Porque se Deus começou com a lei da graça, começou com Abraão com a lei da promessa, a questão da aliança, depois ele vem para a lei, depois ele volta com Jesus com a questão da aliança e da promessa de novo, ficou bagunçado, pastor. Não, irmãos. Como eu disse, esse é um período transitório. O que é isso? É um interlúdio entre um propósito e outro de Deus. A lei, ela serviu para atender esse interlúdio. Como o povo de Israel era alvo da graça e projeto de Deus, como eles também era alguém que Deus estava olhando para eles com a intenção de alcançá-los com a promessa, mas neles estava dedicado a imagem da promessa, Deus cria a lei para dizer como que alguém que tem a promessa deve se comportar. E agora eu vou estabelecer uma lei para que mantenha esse povo atento à promessa que eu fiz. A lei não é nada mais, nada menos que um professor tentando dizer para nós assim, não faz assim não. Para viver na promessa você tem que fazer desse jeito. Não, mas eu quero fazer desse jeito. Vou te dar um conselho, não faz, porque vai dar errado. A lei era apenas isso. Só que a lei, como eu disse, no seu caráter punitivo, ela mostra muita severidade. E a gente muitas vezes não consegue perceber. Do 10 ao 14, se os irmãos puderem aí acompanhar com a gente, vai dizer assim: todos aqueles, pois, que são da obra da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para as fazê-la. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Você sabe que hoje eu e você temos acesso a uma promessa que foi feita a Abraão, ao grande patriarca Abraão. Porque a promessa que foi feita a Abraão, que muito se fala, é a promessa de que ele teria um filho. Mas essa é só a promessa física. A grande aliança de Deus com Abraão é que Deus daria para ele, para a sua geração, e para os que creem, os filhos dele, o Espírito Santo. E o Espírito Santo só foi dado aos filhos de Abraão, como eu e você, quando Cristo rogou ao Pai para que ele viesse sobre nós. Se hoje você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, é porque nós somos filhos de Abraão e já estamos tendo acesso à promessa. Isso é algo que, irmãos, muitos que passaram antes de nós não tiveram acesso. Porque no Velho Testamento, o Espírito era dado a pessoas, a rei, a sacerdotes, a grupos pequenos de pessoas, ou apenas a nação de Israel, quando muito a nação. Mas raramente isso aconteceu de a nação inteira ser tomada pelo Espírito. Nem mesmo na inauguração do Templo de Salomão, o povo inteiro foi cheio do Espírito Santo. Não, a nuvem desceu no templo, 120 sacerdotes estavam diante dele, ninguém poderia ficar de pé naquele lugar, todos eles foram apertados pela nuvem e não conseguiram ficar de pé, tiveram que se inclinar. Por quê? Porque o Espírito desceu naquele lugar e tomou a vida daqueles sacerdotes, mas a nação inteira apenas assistia o que era um homem cheio do Espírito. Eu me lembro de que num retiro do nosso ministério, muito antigo, na Chácara dos Sonhos ainda, eu ainda era um jovem em conversão, mas eu já estava me apaixonando pelo Espírito Santo.
E eu perguntei para o pastor Celso, eu nem quis jogar bola naquele ano, eu estava com vontade de crescer espiritualmente, então eu procurei ele e disse assim, eu queria saber de uma coisa, quando, pastor, eu vou poder ser cheio do Espírito Santo? Ele olhou para mim e disse, agora, hoje. Mas eu esperava que ele pusesse a mão em mim, desse 3 pulinhos, 5 cambalhota, 1 rodopio. Mas não, quem manda ter pastor batista? Não, ele disse, hoje se quiseres. Porque o Espírito Santo não é para amanhã, pastor Adriano, o Espírito Santo é para hoje. Não era pastor não, Adriano. Irmãos, Deus nos deu essa promessa, porque quem tem direito ao Espírito de Deus? O mundo? Não. A promessa do Espírito Santo é para os filhos de Abraão. O texto deixa claro isso aqui, se você ler, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus, para que pela fé nós recebamos a promessa do... Qual era a promessa? A promessa do Espírito. Não é a promessa de ter um Isaac. Isso é coisa para o Madison. Eu nem queria. O que é um Isaac perto de uma Lívia, uma Bia, uma Laís? Eu sou muito mais rico, cara. O que é? Vamos brigar agora com a questão de filho. Não, eu estou brincando, meu irmão. Não, Isaac é uma bênção. Mas não chega ao pé das minhas filhas, lógico. Estou brincando. Volta. A ideia da gente receber algo além do que a gente merece é a grande promessa de Deus nesse texto. E para nós caminharmos para o final, eu gosto muito dessa sessão. Olha que interessante, eu vou mudar de sessão, mas eu quero continuar nessa aqui para você entender uma coisa. Olha o que ele fala aqui, Cristo, 13, versículo 13, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Olha o que ele fez. Lembra que eu falei que a lei ela era um professor, mas ela também era punitiva? Qual que era a característica punitiva da lei? Era a maldição. A maldição da lei é terrível. Ela é igual à maldição que você tem aí na sua vida, de quando você passa no farol vermelho e chega uma multa na tua casa. Ô, maldição desgraçada. Não é verdade, não? Você passa o farol vermelho, não tinha ninguém olhando. Como é que eles acham a sua casa e a maldição chega lá? A maldição sabe o seu endereço, cara. É terrível isso. Por isso, muitas vezes, as nossas vidas ainda vivem com algumas maldições na família, porque maldição encontra o endereço da nossa vida. Só que, sabe o que ela vai encontrar se ela chegar lá? A maldição da lei, ela vai encontrar o sangue do Cordeiro. A maldição da lei, ela só está valendo para aqueles que ainda confiam na lei. A maldição da lei só vai estar vigente para aqueles que ainda acreditam na lei. A maldição da lei, ela só vai ter poder para aqueles que ainda acham que se guardar o sábado eles serão mais santos. Se comer o pão ázimo, eles serão mais santos. Se tiverem um quipar na cabeça ou até mesmo uma mezuzá na parede, eles serão verdadeiramente filhos de Deus. A maldição não está para nós que temos a confiança exclusiva e suficiente em Jesus, porque Cristo é aquele que desvia a maldição de nós. Só que Cristo não é alguém que ricocheteia a maldição. Cristo é alguém que absorve a maldição. Como que isso funciona, pastor, na nossa vida prática? Seria como se você passasse o farol vermelho, a multa fosse chegar na tua casa, mas quando o carteiro fosse colocar na caixinha do seu correio, Jesus pegasse e falasse, entrega para mim, porque essa conta já foi paga. E fosse embora. Você nunca saberia se ele não tivesse te contado. Você só sabe porque a gente prega, e são os pregadores que anunciam. Sabe por que a maldição não vem na sua casa? Porque Jesus te ama.
Sabe por que Deus está guardando a sua família? Porque Ele te ama. Não é porque você é dizimista, não é porque você é santo, não é porque você não bebe, não é porque você não fuma, não é porque você não mente, não é porque você não rouba, não é porque você desobedece pai e mãe, é porque Jesus te ama. É o amor dele que te faz alvo da bênção e que desvia a maldição de você. Porque para que você não fosse alvo da maldição, Ele recebeu a maldição no seu lugar. E agora, Ele oferta para nós a bênção que Ele prometeu para Abraão. O Espírito Santo. Eu queria muito não deixar de falar isso para você. Jesus te ama tanto, que Ele resolveu sofrer a dor da maldição no seu lugar. Para que você hoje pudesse gozar, aproveitar, se alegrar com a bênção da vida eterna. É sobre isso que ele fala em João, quando ele diz, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. É sobre isso, não é sobre carro, dinheiro, casamento, felicidade, não é sobre príncipe encantado, não é. É sobre ter o coração cheio do Espírito Santo. Para a gente ir terminando, a quinta sessão, eu vou pular, e a gente vai direto para o final, é a identidade e a herança em Cristo. A partir do versículo 26 diz assim, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todo quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. A última sessão, ela liga a gente à quarta sessão, porque eu não vou falar daqui, a quinta sessão, ela liga a gente à terceira sessão. Mas o que me chama a atenção, e o que eu queria encerrar com você, é dizer que, veja o que Deus te dá. Irmãos, Deus te dá identidade. Porque alguém me fez essa pergunta, eu já respondi ela algumas vezes. A pessoa pergunta qual é o maior status em meio aos cristãos. Qual é o status na Bíblia? Qual que é o maior status que nós podemos encontrar? O de Davi? Homem segundo o coração de Deus? É um status maravilhoso. Já pensou, irmãos? O céu olhar para a terra e dizer, eu não quero mais aquele homem. Eu já encontrei um homem segundo o meu coração. Irmãos, isso é maravilhoso. Talvez um outro status, como o de Moisés, onde Deus mesmo vem e diz, porque homem manso igual a Moisés não havia na terra. Irmãos, eu já tinha perdido de lavada essa aí. Pensa nenhum. Eu acho que se tivesse classificação, ele deveria ser o 38º bilhão lá atrás. Paciente, porque não dá para comparar. Mas é um grande status. Talvez o status de João Batista, porque homem nascido de mulher, nunca houve um profeta maior que João Batista. E quem disse isso? A boca de Jesus. Jesus não falou que Moisés era o melhor profeta. Jesus não falou que Elias era o maior profeta. Jesus não falou que Eliseu era o maior profeta. O profeta messiânico como Isaías era o maior profeta. Jeremias, o profeta Xerão. Não, Jesus colocou todos eles para trás e disse, eis que eu vos digo, o que vocês vieram ver no deserto? Um caniço? Um pregador? Não, antes eu vos digo, que nascido de mulher, não houve profeta maior que João Batista. Vocês não vieram ver qualquer um. E sobre ele está o espírito de Elias. Irmãos, já parou para pensar que status é esse? Irmão, com menos tem gente que já senta no púlpito, numa cadeira enorme, já coloca 5 anéis e fica sentado assim, mostrando para a igreja. O cara faz um curso online de teologia e já põe um anel no dedo e fica assim,
tentando mostrar para as pessoas. O cara, ele mesmo põe a mão na cabeça dele e diz: eu te unjo, ou me unjo a santo profeta de Deus. Mini profeta, super profeta. A gente tem de tudo, irmãos. A gente tem dos mini até o super agora. Por pouco, irmãos, essas pessoas se acham. O outro se acha o pastor, porque a igreja tem milhões de pessoas, e ele se acha o melhor pastor. Por pouco as pessoas se acham. Mas eles não sabem que a maior identidade que Deus nos deu é a de que você e eu somos filhos de Deus. O que é um pastor, se não um filho de Deus? O que é um irmão sentado no banco, se não um filho de Deus? O que é o irmão a irmã que recepciona, se não uma filha de Deus? O que é o irmão que cuida do som, se não a lenda? Estou brincando. Eu tinha que fazer a piada, né? O Tony é o Tony, né? Então, mas ele é só o filho de Deus, mas é o Tony, mas é o filho de Deus. Irmãos, nós precisamos entender isso. A maior identidade que Deus deixou para nós é a de que somos filhos dele. E isso, irmão, se isso não alegra o seu coração... Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Se isso não joga a sua depressão no chão, nada mais joga. Porque, sinceramente, se você está esperando o seu marido olhar para você e dizer assim: ai, você está linda hoje, aí você fica: é isso? Eu estou te contando que você é filha de Deus, mas você prefere ouvir da seu marido que você é linda. Marido, diz aí, pelo amor de Deus, mas isso não é nada, irmãos. Isso não é nada perto do fato de que Jesus declarou que você é um filho dele. É lógico que essa é uma das coisas que as pessoas não valorizam hoje em dia, porque as pessoas valorizam outras coisas. Mas o que me chama a atenção é que não só ele nos fez filho, mas ele nos deu herança. E eu entendo por que ele nos deu herança. Porque herança é coisa para filho. A Bíblia não faz doação, irmãos. Quem faz doação somos nós. Por que você faz doação? Porque você doa para alguém que não é da sua família. Para a família a gente deixa herança. Para as minhas filhas, vixe, coitada, não tem nada dessas aí. Mas eu quero deixar herança. Para as entidades, para os lugares, para as pessoas que eu gosto, talvez eu faça doações. Mas para os meus filhos, eu quero deixar herança. Você só pode ter acesso às heranças do reino, às heranças que Deus prometeu a Abraão, se você for filho de Deus. Se você não for filho, não tem como. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Deus promove isso em nós. Deus nos torna filhos dele. Como Deus nos faz? Através de Jesus Cristo. Porque o versículo termina assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Ou seja, são filhos de Deus. E se vocês são filhos de Deus, vocês têm direito à herança da promessa de Deus. E qual é a herança? É receber o Espírito Santo. Por isso, quando você é batizado, quando você recebe Jesus, você já recebe o Espírito Santo. Porque o negócio aqui com Deus não é de miséria, irmãos, Ele já dá o melhor. Não é a musiquinha do Kleber Lucas, que o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus já veio, Ele habita entre nós, Ele fala aos nossos corações, somos nós que somos insensatos e não damos ouvidos à voz dEle. Porque o Espírito Santo fala na igreja, fala conosco, mas nós fazemos o contrário. Por que fazemos o contrário? Porque preferimos dar ouvidos àqueles que seduzem o nosso coração. E quem é que faz isso, pastor? A religião, a vaidade, a arrogância, a desobediência, o desrespeito,
a falta de amor. Mas Deus está dando para nós a oportunidade hoje de revermos isso. De olharmos para a nossa vida e olhar para a carta de Gálatas e pensarmos assim: no que eu tenho sido insensato com Deus? O que é que tem me fascinado, tem me seduzido? O que me faz ficar tão encantado que eu aceito aquilo que Deus não aceita para a minha vida? O que é que me seduz de tal maneira que eu estou trocando a promessa pela maldição? Talvez você pense assim: não, pastor, você está doido, ninguém faria um negócio desse não. Quem é, pastor, que vai trocar a promessa por uma maldição? Olha, irmãos, uma igreja inteira fez isso. A igreja de Gálatas. Você não, provavelmente você é mais inteligente que o povo de Gálatas. Provavelmente você é mais obediente. Talvez você seja mais sábio. Então hoje eu te digo, se você tem de alguma maneira sido seduzido, ou se alguma insensatez tem governado os seus pensamentos e o seu coração, e de alguma maneira você tem sucumbido a eles, eu faço um convite a você: saia debaixo dessa maldição, vem para a bênção que Deus tem para a sua vida. Pastor, como é que eu faço isso? Só crer em Jesus. É só confessar Jesus. Pastor, eu já fiz isso, já recebi Jesus lá atrás. Não estou falando de receber Jesus, não. Estou falando de confessar Jesus na sua vida, irmão. Estou falando de confessar. O grupo de louvor pode vir subindo se quiser. Hoje vai dar tempo, eu estou terminando. Estou falando de você confessar Jesus assim, de todo o seu coração, dizendo: Senhor, eu reconheço. Estou falando de Deus acender uma lupa pela pregação do Evangelho e Ele te mostrar coisas, áreas na sua vida, porque a pregação é isso, não é não? Não tem vezes que é assim? Que a gente vai a um culto e a pregação parece que é direto para nós? Não tem vezes que parece que o pastor está com uma seta apontada para a gente? Isso é uma lupa. A mensagem, ela é aquela lupa que a gente usa e vai passando assim, ela vai encontrando. A pregação do Evangelho faz isso. O poder do Evangelho faz isso. E ele não faz para te envergonhar ou para te chatear de maneira nenhuma. O Evangelho faz isso porque ele é poderoso em Deus para revelar o amor de Cristo por você. E como Cristo te ama, irmãos. Paulo está desesperado com essa igreja, com medo de ela padecer, porque pessoas entraram no meio dela e estão seduzindo ela. Paulo está desesperado. Paulo já está no nível rádio de pastor, dizendo: insensatos, quem fascinou vocês estão malucos. Paulo está assim já. Paulo já está partindo para a ofensa. Porque Paulo não sabe mais o que fazer para mudar a cabeça dessa igreja. Mas o que vai mudar o coração de um povo é a obediência à palavra. É reconhecer que Cristo já fez coisas por nós. É entender que o amor de Cristo no Calvário... Cadê eles que não chegam nunca? Essa igreja cresceu, que eles foram até o outro setor e não voltam? Deve ter uma câmara secreta do grupo de louvor que eles entram para fazer uma reunião antes de vir para cá. É assim. E aí, o que a gente precisa entender nessa noite é que há um convite a você. Ah, pastor, mas a carta é para os Gálatas. Mas se você, pela pregação, identifica algum comportamento de fascinação, de sedução pelo mundo, ou de ilusão, ou de sedução, ou de ignorância, a pregação do Evangelho está dizendo: abre o seu coração. O Evangelho chegou para te ajudar. Jesus está aqui para te libertar disso. Ele está na frente da sua casa para receber a multa que era para ser para você, para pagar a dívida que era para ser sua. Mas para isso, você precisa se inclinar a Ele. Então que Deus possa falar no seu coração essa noite. Amém?